A paz do Senhor, estamos de volta mais uma vez, mais uma quinta-feira aqui na nossa live. Estamos estudando livros de Tito. Começamos algumas semanas atrás. Semana passada nós estudamos capítulo 2, só que nós não conseguimos chegar ao final, nós paramos no versículo 8, né? E hoje nós vamos dar continuidade ao restante dos versículos. Hoje a nossa live será, eu acredito, menor um pouco, né? Tô muito cansada, semana bem puxada para mim, né? Muito trabalho, muita coisa para fazer, mas o nosso compromisso, né, de estarmos aqui toda quinta-feira é um compromisso com o Senhor. Então, nós vamos dar continuidade ao livro de Tito, tá bom? Monsione já entrou aí, seja bem-vinda, boa noite, com muita alegria. Monsione está aqui me acompanhando aí nas minhas lives desde que eu comecei, né? E já tem 3 anos que eu faço essas lives para a honra e a glória do nome do Senhor. E como tem me abençoado estudar a palavra, né? Que para a gente ensinar, a gente tem que aprender, né? Tem que tirar um tempo para aprender. Então, assim, é muito bom a gente aprender a palavra de Deus. E nós estamos nesse compromisso de estar sempre aqui toda quinta-feira estudando um livro da Bíblia ou um tema. E se Deus quiser, vai ser bênção também. Queria te convidar a abrir sua Bíblia aí no livro de Tito, capítulo 2. Vamos dar sequência? Vamos lá para o versículo 9, tá bom? Se você não assistiu a live passada, ficou gravada, é só acompanhar, tá? Luiz Paulo também tá aí, a paz do Senhor, Luiz Paulo. Vamos lá? Versículo 9, diz assim: exorta os servos a que se sujeitem a seu Senhor e que em tudo agradem, não contradizendo, não defraudando, antes mostrando toda boa lealdade, para que em tudo seja um ornamento de doutrina de Deus, nosso Salvador. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos nesse presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso e de boas obras. Fala isto e exorta e repreende com toda autoridade, ninguém te despreze. Nós vamos falar um pouquinho sobre esses versículos aqui, do 9 até o versículo 15, né? Vamos explanar aqui um pouquinho, falar um pouquinho aqui sobre esses versículos aqui, tá bom? A escravidão, Paulo está dizendo aqui no versículo 9, olha, vocês servos, em algumas versões, escravos, se sujeitem aos seus senhores e em tudo agradem, não contradizendo. A gente sabe que quando Paulo escreveu essa carta para Tito, né, e as outras cartas dele também, existia escravidão. Sim, na época existia a escravidão. Então a Igreja do Senhor Jesus, ela conviveu por muito tempo com a escravidão. A escravidão era uma coisa comum. E você vê, o apóstolo Paulo, ele não condenou a escravidão em nenhuma de suas cartas, né? Paulo, ele não se meteu nesse assunto, que é um assunto político da época, né? A escravidão era político, né? Era uma coisa política da época. Era uma coisa boa? Claro que não. A escravidão não era uma coisa boa, não é e não era, nunca foi, né? Mas Paulo, ele tinha uma sabedoria muito grande de Deus para poder conviver com essa situação ali e orientar a sua igreja e os líderes das suas igrejas. Então, Paulo aconselhou os escravos e os senhores a serem amorosos, responsáveis em sua conduta. Se você pegar o livro de Efésios, ele fala também sobre isso. Vamos dar uma olhadinha lá no livro de Efésios? Pega a sua Bíblia aí, você já está com a sua Bíblia aberta. Efésios capítulo 6, o versículo 5 ao versículo 9. Olha o que ele falou aí. Efésios 6, do 5 ao 9. Vós servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor, tremor, na sinceridade do vosso coração como a Cristo, não servindo à vista para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Então você percebe aqui, ó, vamos ler até o versículo 9. Sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre,
E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles e o vosso está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoas. Então, olha como Paulo tinha sabedoria para lidar com essa questão tão delicada que era a escravidão na época. Ele não falava mal dos senhores dos escravos, né? Ele não condenava isso abertamente, mas ele aconselhava a sua igreja, porque tinha escravos crentes? Tinham senhores de escravos crentes? Tinham. Então Paulo tinha que aconselhar a sua igreja, a igreja do Senhor, né? A sua igreja não, a igreja do Senhor, porque Paulo nunca se considerou dono da igreja. A igreja era do Senhor. Então, ele sempre orientou tanto servos como escravos, como os donos, para serem amorosos. Olha, os escravos servem como se estivesse servindo ao Senhor, e os donos dos escravos, lembrem que existe um Deus no céu, tá? A qual vocês vão dar conta. Então, Paulo, ele era muito sábio, né, gente? Por isso que eu digo sempre que eu sou muito fã do apóstolo Paulo, porque ele era uma pessoa muito sábia. Os padrões estabelecidos por Paulo no passado, e nessa carta mesmo aqui, na carta de Tito, né, pode nos ajudar também hoje, na relação de empregado e empreendedores, né? Empregados ou empregadores. Nós podemos aprender com esses versículos, com essa carta que Paulo enviou para Tito em relação a isso. Os empregados devem sempre fazer o seu trabalho da melhor maneira possível, né, para serem fiéis e confiáveis, não apenas quando o seu empregador superior estiver observando. As organizações, hoje, é um fato, né, gente? As organizações perdem milhões de dólares anualmente. Por conta de quê? Por conta de roubo e por conta de desperdício de tempo dos seus empregados. Isso é um fato estatístico, tá, gente? É um fato estatístico. Então, quando Paulo fala aqui com Tito, olha, você, Tito, exorta os servos que se sujeitem, né, aos seus senhores, não contradizendo, não defraudando, né? Porque hoje, acontecia no passado e acontece hoje também. Muitos empregados defraudam seus senhores, defraudam o lugar que trabalha, né? Pega coisa que não é para pegar, faz coisa que não é para fazer, desperdiça tempo, né? Então, esse ensinamento de Paulo a Tito é para nós também hoje, em 2023. Se todos os empregados cristãos seguissem essa orientação que Paulo deu aqui, né, no trabalho, haveria uma transformação muito grande no nosso país, gente. Eu falo isso sem sombra de dúvidas. Haveria uma grande transformação se nós pudéssemos nos adaptar ou fazer exatamente aquilo que a Bíblia nos orienta a fazer, porque a Bíblia tem sempre razão, né, gente? A Bíblia tem sempre razão, e nós estamos aqui para aprender a palavra. Versículo 11 e 12 diz assim: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade, olha só, renúncia à impiedade, renúncia às concupiscências mundanas. Quando a gente faz isso, a gente vive nesse presente século de maneira sóbria, justa e perfeita. Então, o poder para nós vivermos como cristãos vem da onde? Vem de quem? Vem do Espírito Santo. Vem do Espírito Santo. Nós, por nós mesmos, nós nunca teríamos condições de nos amoldar essa palavra, gente. Nunca. Porque o ser humano, ele é inclinado à carne. Ele é inclinado às coisas do mundo, né? A concupiscência dos olhos, a concupiscência da vida, né? Como Paulo já fala também sobre isso. Então, quem nos ajuda nisso? É o Espírito Santo de Deus. Por isso que Paulo diz a Tito aqui, olha, a graça de Deus se manifestou. A graça de Deus se manifestou. E essa graça trouxe salvação. Pelo fato de Cristo ter morrido, pelo fato de Cristo ter ressuscitado, ele nos resgatou do pecado. Hoje nós estamos livres do controle do pecado. Não é dizer que nós nunca pecamos. Você nunca peca, irmã Alessandra? Claro que eu peco. Você também que está me ouvindo. Ninguém está livre de pecar, mas a gente não é
nós não somos pessoas inveteradas no pecado. O pecado não tem mais domínio sobre a nossa vida. Nós estamos livres do pecado, porque Deus nos dá esse poder, esse entendimento, para que a gente possa viver de acordo com a sua vontade. Deus nos dá graça para que a gente possa fazer o bem. Dessa forma, o que acontece? Paulo está dizendo aqui, né? Quando a gente consegue viver dessa maneira, né? No versículo 13 diz: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, quando a gente faz isso, a gente aguarda a volta de Jesus com grande expectativa, com grande esperança. Nós não temos medo de que Jesus volte. Nós não temos receio. Pelo contrário, nós como igreja falamos: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Nós estamos pedindo isso ao Senhor todos os dias. Senhor, volta para buscar a sua igreja. Mas enquanto nós estivermos aqui, né, nós temos a palavra de Deus para nos advertir, né? Nós temos a palavra de Deus para nos orientar a fazer a coisa certa. Paulo admoesta e encoraja Tito a ensinar as Escrituras. Paulo está dizendo aqui, olha, para ele, a partir do versículo 9, né, gente? E Paulo fala assim, olha, fala disto, Tito, fala disto, exorta, repreende com toda autoridade e ninguém te despreze. Então, Paulo está aqui admoestando a Tito a ensinar as Escrituras, a praticar os ensinamentos. Nós também devemos ensinar, encorajar, corrigir, né, quando necessário. Esse é o nosso ministério. Deus nos chamou como igreja para isso, né, para sermos sal da terra e para sermos luz do mundo, né? O próprio Jesus falou: eu não peço, Pai, que você os tire do mundo, que o Senhor os tire do mundo, mas que os livre do mal. Porque a nossa função aqui nessa terra é salgar, é iluminar. Então, a gente não pode ter medo, sentir medo, né, de falar, de pregar, de ensinar, né? Nós não podemos, mesmo porque a gente sente, eu falo assim, é fácil falar, né, irmã Alessandra, mas nós sentimos medo, sim, quando nós estamos diante de pessoas mais velhas, quando nós estamos diante de pessoas mais influentes, né, na comunidade, pessoas que têm mais poder aquisitivo. A gente se sente, sim, um pouco com medo. Eu lembro, quando eu estava estudando aqui essa palavra aqui, né, para trazer a live hoje, eu estava lembrando quando eu comecei a dar aula no seminário. Gente, eu era muito novinha quando eu comecei a dar aula no seminário. Eu fiz seminário, eu entrei no seminário com 16 anos. Eu terminei o seminário depois que eu casei. Eu comecei o seminário, depois tive que parar, aí retornei de novo. E eu terminei muito novinha o seminário. Eu sempre gostei de Bíblia, sempre gostei de aprender. E depois que eu terminei o seminário, né, fiz alguns outros cursos. Aí eu fui convidada para dar aula no seminário. Primeira vez que muitos anos atrás mesmo, gente, já tenho 46 anos. E aí eu fui dar aula de lar cristão no seminário. Eu estava estudando essa palavra aqui hoje, eu estava lembrando disso. Lar cristão. E eu fiquei com muito medo, eu era muito novinha, era magrinha, era muito, sabe? E aí o diretor do seminário, que era o pastor Francisco Antônio, que já dorme no Senhor, né, já está na glória, eu conversei com ele: pastor, eu tô meio assim, primeira vez dando aula, tá? Ele: não, minha filha, você fica tranquila, porque o Senhor te chamou para isso, não fica com medo, não, estou aqui para te ajudar, qualquer coisa, mas o Senhor é contigo e tal. Irmãos, quando eu entrei na sala de aula para dar aula de lar cristão, mais da metade da turma eram pastores. Mais da metade da turma, porque naquela época nós tínhamos pastores nas igrejas que ainda não tinham seminário, e o pastor presidente falou que ninguém poderia ficar na frente de uma igreja, de uma congregação, se não tivesse seminário. Então os pastores correram para fazer o seminário, né? E quem estava lá dando aula de lar cristão? Eu, uma Alessandra, novinha, né, muito novinha, e fui dar aula de uma matéria que era uma matéria desafiadora, que é lar cristão. Então eu toquei na ferida, né? Falei, dentro da matéria eu tive que falar muitas coisas. Gente, eu lembro que uma vez eu toquei em vários assuntos, em questão de sexualidade, marido e mulher, essas coisas todas. E eu olhava para a cara dos pastores, os pastores tudo vermelho.
sabe, tudo vermelho assim. Falei, Jesus, tem misericórdia. Olha, foi um aperto que eu passei, sabe? A minha primeira experiência dando aula seminário foi muito desafiador. E passou algum tempo assim, e os pastores depois encontravam a gente, reunião de ministério, essas coisas. E um dos pastores chamou meu esposo e falou assim: olha, sua esposa, hein? Não é fácil não, hein? Precisa ver o que ela fez com a gente lá na sala. Falou um monte de coisa pra gente assim, ó. Ela é muito corajosa. Aí o meu esposo falou: realmente, Deus chamou ela pra isso, pastor. Então, fica tranquilo que ela só vai falar da Bíblia, tá? Ela não vai falar nada que não esteja na palavra. Mas foi um desafio para mim. E eu fiquei aqui pensando na condição de Tito, né, gente? De Tito. Tito era um novo, era novo. Tito era novo também e já era responsável por tomar conta dessas igrejas, né? Paulo, ele não podia estar em todos os lugares e ele levantou Timóteo e levantou Tito, né, para resolver problemas. Na realidade, Tito era um solucionador de problemas, era um jovem pastor solucionador de problemas, ele e Timóteo. Você imagine Tito aqui também, como ele se sentiu, né, todos esses desafios que Paulo deu na mão dele para resolver. E Paulo fala, né, com ele: Tito, não se preocupa, exorta, repreende com toda a autoridade e ninguém te despreze. Não aceite ser desprezado por ninguém, porque você está aí em missão. Você está em missão. Então, Paulo aqui estava tendo toda a paciência também com Tito, né? Porque, afinal de contas, Paulo estava orientando um líder. E é difícil, não é uma coisa fácil você orientar um líder. Porque um líder é um líder, né? Um líder é um líder. Então, é desafiador você orientar líderes, né? E estudando esse texto aqui de Tito, né? Falou muito no meu coração, gente, como toda palavra fala, né? E lidar com pessoas não é uma coisa fácil. Lidar com pessoas é um desafio. Por isso eu comentei algumas semanas atrás aí com uma pessoa dizendo o seguinte: por isso não todos são líderes, nem todos são líderes. Porque para ser líder tem que ter estômago. Para ser líder você tem que aprender, você tem que saber aprender a lidar com pessoas. E eu li uma frase no livro do Bill Johnson, também estudando para dar aula hoje aqui na live para vocês, que ele diz assim: os cemitérios são organizados e limpos. Berçários cheios de bebê, não. Um está vivo e o outro está morto. Se você quiser crescer, pegue uma pá e aprenda a trabalhar pacientemente com as pessoas que estão no processo. Então, ser líder é ter que lidar com diferentes tipos de processo. Pessoas em diferentes fases e níveis da vida. E você tem que ser uma pessoa que saiba lidar com todos esses níveis, com todas essas fases das pessoas. Por isso eu digo, nem todo mundo foi chamado para liderar, porque nem todo mundo sabe lidar com pessoas. E quando você não sabe lidar com pessoas, é um desastre. Se você é um líder e você não sabe lidar com pessoas, fica muito difícil. Fica muito difícil. Então, assim, essa frase do Bill Johnson me chamou muita atenção, sabe? Porque, você quer ver tudo organizadinho? Vai pro cemitério. Tá tudo organizadinho lá, ninguém sai do lugar, ninguém se mexe, ninguém faz nada. É mais fácil. Mas vai para um berçário. Eu falo porque eu sei, né? Vai para um berçário. É bagunça, é desorganização, é sujeira, porque os bebês se sujam, eles se sujam para comer, eles se sujam, né, fazendo xixi, cocô. É assim mesmo. Mas existe vida num berçário. Então, Jesus, ele não tem medo de bagunça. Jesus não tem medo da nossa bagunça. Jesus veio para organizar a nossa bagunça. Jesus veio para organizar a nossa vida. E agora que Jesus já organizou a nossa bagunça, organizou a nossa vida, agora é nossa vez de organizar também a vida das pessoas, ajudar as pessoas a se organizarem. Isso é chamado nosso. Eu queria ler com vocês 1 Pedro 2,9, porque eu não gosto de ficar falando muita coisa e a gente não tem uma base bíblica, né, gente? Eu tenho muito medo disso, porque de opinião o mundo tá cheio.
né? Opinião, a gente tem várias opiniões para dar, mas o interessante é sempre você trazer para a palavra. Então eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí. Essa minha Bíblia aqui eu não costumo estar lendo sempre ela, porque ela é uma Bíblia de estudo, então as páginas ficam muito coladinhas, gente. Me dá um tempinho aqui, tá? Para mim achar o texto, porque as páginas dela ficam bem coladinhas, mas eu gosto dela para estudar, ela é muito boa para estudar. 1 Pedro 2, versículo 9, não sei se você já achou aí, se você achou, vamos ler comigo aqui. Olha o que está dizendo aí em 1 Pedro 2,9. Mas vós sois a geração eleita, olha só, gente, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então esse é o nosso ministério como igreja. E esse texto aqui é para a igreja, né? É específico para a igreja. Nós somos a geração eleita. Nós somos aquelas pessoas que vamos trazer à existência a organização do céu para a vida das pessoas. Nós somos o sacerdócio real. Nós somos as pessoas que representamos Deus aqui na terra. Então, se eu sou essa pessoa, né? Eu sou essa geração eleita, eu sou esse sacerdócio real, eu sou a nação santa, né? Se nós somos, né, essas pessoas, nós não podemos fugir daquilo que Deus nos chamou para fazer. Porque não tem como, gente. Um chamado, ele grita. Teu ministério, ele grita. Eu já fui em muitos lugares que eu não me identifiquei como evangelista, e eu fiz a função de evangelista naquele lugar, porque a luz, ela se sobressai. Não adianta você tentar esconder a luz. Quando a luz chega, gente, não tem como. Olha, eu estou aqui dando aula aqui, né, ensinando, conversando com vocês aqui na minha mesa, né? Eu estou aqui na minha copa, para quem não sabe, quem é novo aqui, né? É minha copa que já virou minha biblioteca, né? Meu esposo reclama beça, porque essa copa aqui é uma copa, uma mesa grande de vidro, mas meus livros estão todos aqui, já virou uma biblioteca. Eu estou aqui fazendo essa live e eu tive que acender uma luz aqui em cima da mesa, porque senão ia ficar muito escuro. Ó, vou apagar a luz só para você ter uma ideia, ó. Olha como é que fica escuro com uma lâmpada apagada. Tem uma lâmpada acima de mim e tem uma lâmpada aqui na minha mesa também. A luz, ela se sobressai. Então não tem como você não ser luz, não tem como você não ser sal. Você é geração eleita, você é sacerdócio real, você apresenta as pessoas para Deus, você apresenta Deus para as pessoas. Não tem como fugir disso. Então, no ministério sacerdotal, nós representamos as pessoas perante Deus, perante as pessoas. É um ministério, não tem como fugir disso. Então, Paulo está dizendo aqui para Tito, você foi chamado para isso, Tito. Não adianta ter medo, não adianta ficar receoso. Não, você está aí porque Deus te colocou aí e você foi chamado para isso. Então não dá para fugir de um chamado, de um ministério, porque o ministério não é o que você faz, o ministério flui de você. O ministério flui. O ministério, você é o seu ministério. Independente se está com carteirinha ou não, se você se identifica ou não, você é uma pessoa chamada por Deus para fazer a diferença nessa terra. Então, se tem alguém ali lamuriando, murmurando, falando mal das coisas, ou desesperado, você apresenta quem? Apresenta Deus. Você apresenta a solução. Você apresenta Jesus. Quando você vê, você já está falando de Jesus. Não sei se você é assim como eu. Não adianta. Olha, eu tenho uma solução. Porque você não conhece o Deus que eu sirvo. Porque você não sabe quem é Jesus. Se você soubesse, você não estaria falando isso. Então, quando você vê, você já está pregando, você já está falando, né, apresentando alguém que pode resolver os problemas daquela pessoa. Então, o ministério, ele exige de nós oração, ele exige de nós intercessão. Um ministério exige que a gente esteja na brecha. Gente, vamos ler esse texto que assembleiano gosta muito desse texto. O assembleiano gosta muito desse texto, né? Ezequiel 22, versículo 30, diz assim: busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro, estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu a não destruísse.
mas a ninguém achei. Esse texto é muito forte. Deus usa Ezequiel, né, para dar uma exortação, falar com seu povo. Olha, eu procurei alguém para interceder por esse povo e eu não achei. Gente, isso é muito sério. Isso é muito sério. E o que é brecha? Muita gente fala nesse texto aqui, mas não explica, né? Não explica. Eu gosto das coisas bem explicadas. Eu procurei um homem que estivesse ali tapando o muro, que estivesse na brecha. O que é brecha? Gente, brecha é o local de colapso do equilíbrio de valores espirituais. Onde está colapsando? Onde as pessoas estão sem saber o que fazer? Onde as pessoas estão em desequilíbrio? É a brecha. É aí que você precisa estar. É aquele que é o solucionador de problemas mesmo. É aquele que ora por misericórdia em nome de alguém. Existem pessoas que elas não têm condições nem de fazer uma oração. E é aí que você entra tapando essa brecha. Você está ali intercedendo por aquela pessoa que não tem condições de orar, não tem condições de pedir nada, tá? Alguém já fez isso por nós. Eu estou aqui para te lembrar disso. Em algum momento da tua vida, você também não teve condições. Eu estou dizendo de pessoas que não conhecem a Jesus e eu estou dizendo de pessoas que conhecem a Jesus também. Em algum momento da sua vida, você também não tinha condições nem de dobrar o joelho. Você não tinha condições nem de orar. As lutas, as tribulações da vida estavam tão assoberbadas em cima de você que você não tinha condições. Você precisou de alguém para interceder por você. Você precisou de alguém para te dar um abraço. Você precisou de alguém para poder te dar um beijo, um carinho. Botar as mãos na sua cabeça. Orar por você. Você já esteve nessa posição de precisar de alguém. Você já esteve nessa posição. E agora você precisa fazer o mesmo por outras pessoas. Então a gente não pode se colocar numa situação, numa posição, eu estou num nível maior que você. Eu estou aqui, você está aqui, tá? Dá licença? Não, Deus não nos chamou para isso. Deus não nos chamou para isso. E é isso que Paulo aqui está falando com Tito. Tito, você precisa ser essa pessoa de referência, você precisa ser essa pessoa de exemplo, sua linguagem precisa ser irrepreensível, você tem que ser exemplo dos fiéis. Tito, você foi chamado para ensinar, exortar. As pessoas não podem te desprezar pelo fato de você ser mais novo, porque você foi chamado para fazer isso. Paulo está orientando ali Tito, né? Essa carta ele escreve para orientar Tito. Então, voltando para essa passagem aqui, né? A Rogéria colocou aí que ela é fruto de oração. Glória a Deus, nós somos frutos de oração, né? Quantas pessoas oraram por nós? Eu também, se eu tô de pé hoje, eu posso dizer, foi por causa dos meus intercessores, pessoas que intercederam por mim. Já passei por muitas situações difíceis na minha vida, muitas mesmo. E se eu estou de pé hoje, foi por causa das orações das pessoas que fizeram por mim, né? Hoje eu estou numa posição de orar por alguém, mas eu já estive na posição de alguém orar por mim. Então nós temos que reconhecer que nós precisamos estar na brecha também pelas outras pessoas. E você vê nessa passagem de Ezequiel 22, versículo 30, que Deus procura alguém que esteja no muro tapando essa brecha. O que é brecha? É colapso, gente. Se tivesse tudo bem, não precisava de ninguém tapando brecha. Presta atenção. Se tivesse tudo bem, não precisava de ninguém. Deus está falando, eu precisava de alguém que estivesse ali tapando aquela brecha naquele muro e eu não achei ninguém. Tragicamente, na passagem de Ezequiel, essa passagem que a gente acabou de ler, Deus não conseguiu encontrar ninguém que clamasse por misericórdia pelos necessitados. É muito triste quando Deus procura alguém para estar ali na brecha, para interceder por alguém, para trazer a luz da verdade para alguém e Deus não encontra. Isso é muito triste. Então perceba o tipo de líder que Deus quer. Deus quer pessoas comprometidas com Ele, com a obra dEle. Deus quer pessoas comprometidas em orar, em interceder pelas pessoas.
Nós não estamos nessa terra, gente, para ficar arrumando problema, briga com ninguém. A gente não está nessa terra para isso. Nosso ministério é o ministério da reconciliação. Nosso ministério é o ministério da reconciliação. Nós temos que entender isso. Principalmente aquelas pessoas que foram chamadas especificamente, né? Como Tito foi chamado. Então essa carta, nós estamos estudando a carta de Tito, tá? Para quem é novo aqui, quem é a primeira vez que está aqui, nós estamos estudando a carta de Tito. Você percebe que por toda a palavra o Senhor está nos ensinando isso, né? Essa carta ela é muito forte para mim. Não sei se é para você, mas para mim é. Porque você pode dizer assim, irmã Alessandra, mas eu não sou líder de nada. De repente você não tem um cargo de liderança na sua igreja ou na sua comunidade de fé, mas você é um líder, você é uma mãe. Se você é uma mãe, você é uma líder. Se você é um pai, você é um líder. Se você é um professor numa escola, você é um líder. Se você é um chefe no teu local de trabalho, você é um líder. Então percebe que Deus quer pessoas comprometidas com os valores dele. Deus quer pessoas comprometidas com os seus valores. Você percebe? Lembra aquela passagem da Bíblia, quando trouxeram aquela mulher pega no ato de adultério? Os religiosos, o que os religiosos fizeram? O que os líderes religiosos fizeram? Trouxeram aquela mulher para ser apedrejada. Ó, a lei diz isso, hein? Tem que apedrejar, hein? Tem que matar. A lei, engraçado que só trouxeram a mulher, né? O homem não trouxeram, o homem deixaram ele fugir, mas a mulher trouxeram. O que Jesus faz? Jesus passa a mão no pecado dela? Não. Jesus não passa a mão no pecado dela. Mas o ministério dele era outro. Apesar de ele não ter ainda morrido, né, pelos pecados de ninguém, nessa ocasião ele ainda estava vivo, ele não tinha morrido pelos pecados de ninguém, o ministério dele era o ministério da reconciliação. Então ele falou o seguinte, olha, aquele que não tem pecado, aquele que está livre de pecado, atire a primeira pedra nela. Deixou livre para as pessoas fazerem a sua escolha. Se você não tem pecado, então você atira a primeira pedra. Se você está todo de acordo com a lei, certinho, direitinho, está batendo lá geral certinho, então atira a primeira pedra nela. Ninguém teve coragem de atirar aquela pedra. Porque na realidade, diante de Deus, diante da palavra do Senhor, todos nós temos telhado de vidro. Essa que é a realidade. Diante da palavra, todos nós temos telhado de vidro. Então não dá para tirar pedra, porque nosso telhado é de vidro também, né? Então aqueles homens entenderam que eles não tinham condições de julgar aquela mulher. E quem tinha condição de tirar a vida daquela mulher por causa do pecado dela, não tirou. Jesus falou assim, olha, ninguém te condenou? Eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Então Jesus dá uma oportunidade para aquela mulher, que a gente não sabe nem quem é, que não diz o nome, dela recomeçar, dela ter uma nova vida, dela tomar passos diferentes na vida dela. Então esse é o nosso Deus. Então quando a gente está aqui tendo isso em mente, nós temos em mente que nós somos representantes do Pai aqui. Nós somos representantes do Pai. E como representantes do Pai, nós temos que declarar o que Deus diz, né? Então, quando a gente declara o que Deus diz, a gente está liberando para a vida daquela pessoa amor e Deus. Vida, amor e presença de Deus no mundo. Nós fomos chamados para isso. Então, esse texto é um texto muito enriquecedor, é um texto que falou muito no meu coração, tá? Eu estou só terminando hoje o capítulo 2 de Tito, tá, gente? Que eu não consegui terminar semana passada, foi muito denso, né? Os 8 primeiros versículos, e hoje eu estou terminando aqui o finalzinho do versículo aqui. Mas a gente nunca pode esquecer que o nosso líder por excelência é Jesus, né? Nossa base é Jesus. Jesus é o nosso líder perfeito. Jesus é a minha inspiração, gente. Jesus é a minha inspiração, Jesus é o meu exemplo, Jesus é a teologia perfeita, né? Tem muita gente que bate na teologia, mas sabe o que é a teologia? Jesus.
A chave hermenêutica para os textos bíblicos é o próprio Jesus. Jesus é a verdadeira teologia, é a perfeita teologia. Jesus é o nosso modelo de vida para liderança. Ele é o nosso Deus. Então, temos aprendido bastante aqui no Tito 2. Espero que você tenha absorvido aí bastante, né, esse texto. E eu quero só terminar aqui, ler mais uma vez o versículo 13 ao 15 de Tito, tá? Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si o seu povo especial, um povo especial, zeloso e de boas obras. Fala isto, exorta, repreende com toda autoridade. Ele está falando com Tito, né? Ninguém te despreze. Então, assim, que essa palavra continue falando no profundo do teu coração. E semana que vem, querendo Deus, permitindo Deus, nós estaremos falando no capítulo 3 da carta de Paulo a Tito, tá? Que vai falar sobre o nosso viver íntegro na sociedade. Tem muita coisa boa pra gente aprender semana que vem. E aí a gente vai fechar o livro de Tito, tá bom? Então, quero agradecer a Deus pela sua vida, você que está comigo aqui mais uma vez, hoje terminando um pouquinho mais cedo, né, gente? Que bom. Quero agradecer a Deus pela sua vida, tá bom? E continue lendo a Bíblia, continue lendo a palavra, continue aprendendo dessa palavra que é tão enriquecedora para a nossa vida, porque a Bíblia ensina a viver, né? A Bíblia nos ensina a viver, a Bíblia nos ensina a tomar boas decisões, a Bíblia fala conosco todos os dias, que essa palavra nunca saia de dentro do seu coração. Que Deus te abençoe, te guarde, tenha uma noite abençoada, um final de semana abençoado, e quinta-feira que vem estaremos aqui, se Deus quiser. Beijo para todos.